Bom, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui com esse grupo tão gostoso que se reúne aqui. A gente tem feito esses encontros mensais, é uma delícia. Estamos hoje aqui com a Helena Maffei, nossa querida de tantos anos, né, conosco e levando adiante a bandeira aí do contemporâneo, do construcionismo, da narrativa, da dialógica, um espetáculo. Boa noite a todos participantes. Eu suponho que todo mundo que está aqui é terapeuta de família. Acho que nem todo mundo, Helena. Eu acho que eu vou ter que apresentar um pouquinho você, porque nem todo mundo eu acho que te conhece. Deixa eu te dar Não, é só para apresentar. saber Solange, você não é terapeuta, o que você faz? Ah, É, eu entendi, desculpe, eu que entendi que você levantou a mão. Bom, como é que eu acabei me apaixonando pelo trabalho com crianças? Eu não comecei sendo psicóloga, eu fiz ciências sociais e na USP, um curso profundamente marxista. Fiquei apaixonada pelo Marx, mas tinha uma da maneira como ele era dado na USP. Tinha um viés muito, tudo estava na superestrutura, na estrutura, na mais-valia, como se não fizesse diferença que pessoas estavam, né? Era luta de classes e então me faltava um pouco. E pela minha vida, que não tinha nada a ver com marxismo, eu fui ficando com muitas ideias difíceis de conversar umas com as outras e fui fazer psicanálise. E aí me apaixonei pelo Freud e comecei a fazer grupos de estudo. E eu estava numa terapia de grupo com muitos psicólogos, e eu vinha das ciências sociais, e aqui na USP, as ciências sociais e a psicologia ficaram próximas, as ciências sociais nos barracos, porque em 1968, o pessoal do Mackenzie, do Comando de Caça aos Comunistas, atacou a sede da faculdade na Maria Antônia e arrebentou com o prédio. E a polícia olhando porque estava gostando do que estava acontecendo. Então, abriram esses barracões lá na USP. E os meus colegas de grupo de terapia, que eram psicólogos, falavam: você vai mudar de barraco, porque eu estava estudando antropologia e estava muito encantada com essa questão do sistema de significados, que só atualmente está presente na nossa abordagem, né? Definição de Levi-Strauss, cultura como um sistema de significados. Então, eu fui me encantando, fui estudando e acabei indo estudar psicologia e fiz formação em psicanálise. Trabalhei alguns anos, não na psicanálise, no curso que eu fiz, que foi no SEDES, era um curso muito bom, mas e um curso muito freudiano, então ele não era aquilo que está tudo dentro da cabeça das pessoas. E aí comecei a trabalhar, atendi por vários anos uma jovem, desde o fim da adolescência até o nascimento de uma filha que veio depois de aborto que ela fez porque não tinha confiança no parceiro, etc. E foi um trabalho muito importante para mim e para ela. Ela ficou até o nascimento da filha. 3 anos e meio depois, ela veio me procurar porque ela estava se separando e a filhinha estava com umas dificuldades na escola e ela queria que eu atendesse a filha dela. Eu não tinha atendido criança nunca. Aí eu fui conversar com uma pessoa, com outra, acabei conversando com uma daquelas psicanalistas argentinas que fugiram da ditadura na Argentina e foram muito bem recebidas em São Paulo, no SEDES, porque a Madre Cristina também era contra a nossa ditadura. E essa psicanalista que me indicaram, que eu fui conversar com ela, eu contei o caso e ela disse assim: por que você não faz uma vincular? Falei: não sei o que é isso. Ela falou: olha, eu não acho que você tem pressa de interpretar. Compre uma familhinha, uns blocos, põe elas para brincarem e seria para eu ir falar alguma coisa, elas lá.
Eu fiz, mas na primeira conversa eu já sentei no chão junto. E aí comecei com o bonequinho fazer alguma coisa e comecei, ia fazendo supervisão e me encantei com o trabalho com crianças. E aí depois comecei a estudar, fomos fazer um curso no México e fizemos formação com Gladys do Rio, de, foi uma formação tailor-made. Uma vez por mês ia uma das pessoas do ITF do Rio dar formação para nós em São Paulo. E comecei a trabalhar com família com criança e também com outras famílias, e realmente fiquei me encantando com esse trabalho. Quando eu trabalho com famílias, com crianças, quem já trabalhou só com criança, as primeiras pessoas que foram procurando a terapia de família aqui no Brasil foram muito terapeutas de criança. Por quê? O que eu faço com os pais, né? Aquela coisa de você ter que dar orientação para os pais, mas você não podia falar o que a criança tinha feito exatamente, porque ela... E as pessoas foram se interessando. Eu fui desenvolvendo a minha maneira, e não é, eu não acho obrigatório a família estar presente sempre, estar presente todo o tempo, mas ela tem que estar compromissada. E muitas vezes eu trabalho um pouco com as crianças, depois trabalho com a mãe junto. E esse é muito interessante porque as crianças ficam mostrando para a mãe o que elas aprenderam, elas ficam ensinando os pais. E então, por que esse nome ferramentas conversacionais? Porque, como diz Bakhtin, a vida é dialógica. O que nos diferenciou dos nossos animais mais próximos foi esse desenvolvimento dessa linguagem que não só pode falar na presença do que está acontecendo, mas pode narrar o sucedido, né? E essa enorme riqueza é a grande transformação nesse bicho que nós somos. Eu não vou passar slide porque eu não quero dar uma aula de teoria. Eu vou falar só mais duas coisinhas que justificam o que eu chamo de ferramentas conversacionais, né? Bakhtin dizia: a vida é dialógica. Toda compreensão é respondente. Qual é o primeiro diálogo que o bebê tem quando ele nasce? O corpo dele sente uma coisa esquisita, né? Eu estou chamando de esquisita, ele vive como esquisita, mas ele não chama de nada, né? Por quê? Porque ele tem peso. E quando ele está segurado, quando ele está no colo da mãe, esse peso está bem, tá bom, tá confortável, muito mais confortável do que quando tiraram ele de cabeça para baixo, né? Quando ele está, então, sendo amamentado, ele não sabe que tem mãe, ele não sabe que tem seio, ele nasce com a possibilidade de estudar, sugar, e o corpo dele aprende. Quando aquela situação acontece, é bom. Então, ele está dialogando o tempo inteiro com o corpo, principalmente com o corpo da mãe. Quem tem filhos, se lembrar, tem uma coisa característica. Isso eu até falei no meu. A criança está chorando, a porta do quarto está fechada. Você vai lá e abre a porta, ela para de chorar. Se ela estava com cocô, ela continua com cocô. Se ela estava com o estômago vazio, ela continua com o estômago vazio. Mas aquele movimento e aquele som, a mamãe chegou, vão trazer uma mudança positiva. E assim, com as crianças se desenvolvendo, nenhuma mãe precisa ser ensinada para quando está com o bebê faz assim, a mãe fala assim: ah, você pegou a mãozinha da mamãe. Quando ele
aquela fase que ele quer pôr o pé na boca. E você quer chupar o pé? Seu pé não é chupeta. A gente vai nomeando, vai conversando. Então, no primeiro ano de vida, o bebê se relaciona corporalmente com a mãe, e a mãe se relaciona corporalmente e em linguagem. Sem essa vivência corporal, o aprendizado da linguagem não tem o significado que tem para nós. É como aprender uma língua estrangeira, que você sabe que isso quer dizer aquilo, mas não tem a vivência, não tem junto a emoção. Então, nós, terapeutas, estamos só mais tarde, só agora, quase, tomando conhecimento da diferença que fez para a compreensão de aprendizado e desenvolvimento de Vygotsky. Todo mundo aprendeu Piaget. Piaget pesquisou cuidadosamente o desenvolvimento. Ah, agora ele faz assim. Então, a gente também tem uma experiência. Quando a gente está com uma criança, um bebê no colo, se a gente usa óculos, tem uma fase que eles adoram arrancar os óculos da gente. Então, se você tira os óculos, põe debaixo da almofada, ao lado dele, ele não vai procurar os óculos. Os óculos não existem mais. Um dia você faz isso e ele levanta a almofada. Ah, permanência de objeto. A pesquisa do Piaget é perfeita, mas focada numa psicologia individualista. Então, o desenvolvimento era as habilidades que a criança tinha. Vygotsky não. O que precede e gera o desenvolvimento é o aprendizado. Desde o primeiro momento, a criança está aprendendo e este aprendimento gera desenvolvimento. E ele criou o conceito importantíssimo de zona de desenvolvimento proximal. O que quer dizer isso? Quando a gente testa crianças, diz assim, todos estão sabendo fazer multiplicação por um, né, por um número, 25 vezes 5, 25. Não. Mas você não sabe entre todas essas que estão fazendo já essa multiplicação, quais estão prontas para fazer a multiplicação de por dois números com uma ajuda. Então, quando a gente está ensinando, a gente vai dar um passo além do que a criança já sabe. E nem todas as crianças que já sabem a mesma coisa estão prontas para dar o mesmo passo. E assim, por exemplo, no primeiro ano primário, a presença de uma colega do lado é fundamental, porque a criança fala de um jeito mais parecido com a outra. Não, o 5 olha para lá. Você fez. Não, isso aí é E. O 3 olha para cá. Bom, então, aprendizado gera desenvolvimento. E a criança, aliás, todo mundo, né? Tu fala criança, todos nós fomos crianças, aprende pela imitação. É por isso que aprendemos a língua que falavam conosco. Sim, o desenvolvimento da espécie nos fez estar aptos para aprender uma língua, mas não é uma língua universal, né? Tem que ser a língua das pessoas que estão à nossa volta. Então, aprendizado gera desenvolvimento. E como é que as crianças aprendem? Conversando e falando umas com as outras e, claro, com os adultos. Portanto, as ferramentas conversacionais que nós usamos para conversar com as crianças são fundamentais. E trabalhar pensando assim tem uma característica que eu gosto muito, é que dá protagonismo para as crianças e a gente está trabalhando as, as falas e as ações, tanto da criança como dos pais, mas de uma maneira que não fica pedagógica e que não fica menos crítica. Então, eu vou contar para vocês exemplos de maneiras de conversar com criança que eu uso. É isso, falar da prática. Então, eu vou começar com uma historinha.
Eu atendia um casal que estava com muitas dificuldades entre si. Ela era uma sinhazinha brasileira criada na fazenda, daquelas que tudo era sobrando em excesso, e que ela tinha uma pessoa que era o babá dela para passear a cavalo, etc. e tal, assim, uma sinhazinha que se casou com um judeu que era o único sobrevivente da família dele. Então, o que para ele era desperdício, era moleza, não está fazendo. Ele era muito mais rígido. Mas estavam conversando, estavam gostando do trabalho e pediram se podiam levar os filhos, porque eles tinham um filho de 9 anos e o outro 1 ano e 9 meses mais moço. Quando as crianças chegaram lá, eu falei: Ah, vocês vieram hoje aqui? E por que seus pais trouxeram vocês aqui? Ah, porque você está ajudando eles a não brigar. Então, a minha mãe disse também: você pode ajudar a gente a não brigar. Ah, é? Vocês brigam? Nesse tempo, eu trabalhava numa sala e a minha sala era embaixo, tinha espelho, porque era a sala também do família. E quando eu começava uma sessão com adultos, eu começava na sala de cima. E tinha um armário, eu tinha uma caixa de areia, que depois eu vou mostrar para vocês, mas que fica uma mesa fechada. E na estante tinha uma porção de bichos. São uma porção de bichos que tem entre si a, a diferença de tamanho real, a mesma diferença de tamanho que eles têm na natureza. E o menino começou a olhar para o bicho, eu abri a porta, que era de vidro, falei: Ah, você quer ver um bicho? Escolhe um bicho para você. Que bicho que você acha que você podia ser? Ele escolheu um urso. O irmão, 1 ano e 9 meses mais moço, escolheu esse coelhinho. O pai escolheu o tigre e a mãe escolheu o canguru. E a gente sempre, quando alguém escolhe, pergunta para os outros o que os outros acham. Todos concordaram que o pai era o tigre, a mãe ficou em dúvida do canguru e um outro bicho, eles acharam que ela era o canguru. E aí eu contei o que a gente fazia com isso. Abri a caixa de areia, nos sentamos ao redor da caixa de areia e eles começaram a brincar. Logo que se põe as crianças na caixa de areia, eles brincam e pulam na areia e um mexe para lá. Enquanto isso, a gente ia conversando. Os pais falaram qualquer coisa e o menino de 9 anos, quase 10, fez uma cara assim, quase chorando, mas espera um pouquinho. Aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos te escutando muito bem, pode continuar. Voltou. Então, ele quase chorando, mas sem querer chorar, porque menino de 10 anos não chora. Ele falou assim: é que lá em casa é tudo eu. Ele começa uma briga, eu levo bronca. Eu tenho que ajudar ele, ele não tem. Ele não sei o quê. Aí eu olhei, peguei os dois bichinhos na mão, assim, e perguntei para os pais: 1 ano e 9 meses é assim? Que é uma diferença imensa. 1 ano e 9 meses é assim? Eles pensaram e falaram: nós fazemos assim. Foram embora felizes, os meninos gostaram, queriam voltar, e os pais ficaram atentos toda hora a essa. Aí eles falaram: é que o fulano, ele é tão. Sempre cuidou tanto que a gente esquece e faz ele de mais velho cuidador. Essa, essa oferta dos dois bichinhos, essa ferramenta conversacional com esses dois bichinhos, eu acho que ela pode valer por algumas sessões de terapia.
Você está atendendo, então, esses pais com esses filhos, e você percebe logo que eles fazem isso. Que o pequenininho e o grande dá para o seu irmão. Seu irmão é pequeno. Não, não, não. Assim, você percebe. Mas como é que você vai conversar com eles de uma maneira que não seja crítica, que não seja botando o dedo, para que eles reflitam sobre isso? Vocês têm experiência. Você fala, como é que é? E quando ele nasceu, não sei o quê. Esses dois, esse bichão e esse bichinho, né, responderam por várias sessões de terapia. Essa, esse é um uso da caixa de areia. A caixa de areia, eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês. Dá para ver? Dá para ver ou não? Dá sim, Helena. Dá para ver Então, que tem alguns brinquedos, é isso? essa caixa de areia, ela é uma mesa que fecha, porque se ela ficasse aberta, a minha sala seria uma praia, né? Então, ela é fechada, é uma mesa. Quando abre, a tampa encosta na parede, e eu digo para as crianças: tem só duas coisas que não pode fazer. Não pode chegar perto aqui, de onde ela está de pé, porque se essa tampa cair na cabeça, ela é grossa assim. E não pode jogar areia para fora. Dentro, o fundo é pintado de azul. Então, a gente empurra areia, tem tubarão, tem golfinho, tem foca, tem jacaré, tem muitas gradinhas que eles vão separando os bichos do jeito que eles querem. Uma vez, um menino de 5 anos que veio, que era um bebezão, a mãe que disse que ele era um bebezão, fazia cocô na calça, era bem, bem, bem bebezão. Começamos a trabalhar e ele estava na caixa de areia e ele juntou todos os filhinhos num lugar, pôs umas gradinhas e separou dos bichos perigosos. Esses bichos, tigre, etc. E os pais ficaram do lado de fora. A mãe estava vendo ele fazer esse treinamento. De repente, eles pegaram um desses bichos, ele pegou, era um menino, esse bicho perigoso, e foi matando os pais. Aí a mãe olhando, eu disse, perguntei para o menino, e eles, como é que eles vão, quem que vai cuidar deles, né, agora que não tem os pais? O menino tinha 5 anos e falou, eles são adolescentes, eles já se cuidam. Aí eu disse para a mãe, ele está dizendo que ele está precisando menos da mamãe perto dele. Então, momentos como esse, eles valem não sei quanto. Eu brinco que alguns dessas maneiras de trabalhar só não são boas para o bolso da terapeuta, porque a terapia é muito rápida, muito rápida. E eu trabalho muito, não necessariamente, mas trabalho muito a partir do conceito de Michael White de externalização, né? Porque eu, mesmo para adultos, quando as pessoas falam ele é, ela é, eu falo, olha, o que nós somos não muda. Olho azul não muda. E eu sempre falo olho azul porque todo mundo quer ter olho azul, né? Então, eu digo assim, olha, olho azul não muda. Nós somos, e a língua portuguesa tem a riqueza de ter o verbo ser e o verbo estar. Nós estamos constantemente funcionando de um jeito até que a gente diz eu sou. Não, eu estou. Eu estou assim desse tempo. Se eu estou, eu posso deixar de estar. Se eu sou, eu sou. Então, eu uso muito esse dado, então vou contar para vocês alguns exemplos. Mas antes disso, eu vou. Uma coisa que é bastante importante nessas conversas é que esse exemplo que eu dei dos pais, eles disseram, nós fazemos isso. Eles disseram, nós. Não fui eu que disse.
Se eu falasse assim, toda delicadinha que a gente é, olha, será que vocês não fazem o menor, né, ser mais criancinha e o maior fica com muita responsabilidade? Eles iam dizer, não sei, pode ser, tal, né? Não, quando eu fiz essa pergunta com os bichinhos na mão, eles falaram, nós fazemos isso, e foram embora com essa responsabilidade. Isso tem um ganho, assim, muito grande. Tem uma coisa, e quando a gente trabalha com família, com crianças, quando a gente dá protagonismo para as crianças, sabem, naquelas conversas de círculo que dão um objeto de fala, que só pode falar a pessoa com objeto de fala? Quando uma família, todo mundo fala ao mesmo tempo, experimenta dar o objeto de fala, mas dá primeiro e a criança fica tomando conta. Ela toma uma conta, você não está com a fala, está com ele. Eles levam a sério, né? Então, esse protagonismo é muito importante para a criança. E tem eu não sei aonde que eu vi isso, não fui eu que inventei, não, mas eu achei genial. Você faz uma porção de cartõezinhos amarelos e cartõezinhos vermelhos, e dá para eles levarem para casa muito mais cartõezinhos amarelos do que vermelhos. Dá 8 cartõezinhos, 6 amarelos e um ou dois vermelhos, principalmente se tem meninos. O que é o cartão amarelo no futebol? Olha o que você está fazendo. Não faça mais isso. O que é o cartão vermelho? Fora. Então, eles ficam, todos podem dar para todos, quando o pai ou a mãe ou a criança faz uma reclamação muito forte, ele dá, ó. A mãe acorda com uma porção de coisa, né? A gente tem uma coisa para fazer, tenho que fazer aquele relatório, não está pronto. Daí a criança derruba um pouco do café com leite. Mas como você é desastrado? Ela não costuma fazer isso. Naquele momento, ela faz. Dá o cartãozinho vermelho para ela reconhece e fala: desculpe, desculpe, mamãe estava com muita coisa na cabeça. Você derrubou um pouco, mas você não é desastrado. Hoje você fez um pouco de sujeira. Eles se divertem com esses cartõezinhos. E em casa, eles começam a chamar atenção, pais de filhos e filhos reclamar com pais, com mais bom humor. Porque eu acho que tudo que a gente consegue fazer com bom humor é possível. Então, como que a gente fala, né? Não faça isso. Não é que a gente não pode falar não, mas a gente pode falar de outro jeito. Você, em vez de dizer, agora não, fala assim, que horas que a gente costuma fazer isso? Tal. E outra coisa, por exemplo, nas palavras que nós usamos, a gente sim, às vezes, precisa tirar uma criança, tirar um brinquedo, fazer alguma coisa. Mas isso não precisa chamar castigo. Eu gosto muito do nome, né, do americano que fala o time out. Quem tem mais de um filho se lembra de quando o menorzinho fica na frente da televisão. Os outros falam, sai da frente! Ele continua na frente da televisão. Você fala, você está atrapalhando o seu irmão está querendo ver o filme, senta mais para cá. Da terceira ou quarta vez, você pega esse menorzinho, fala assim, você não está conseguindo não ficar na frente da televisão. Então, você vai brincar no outro lugar. É o time out. E é coerente. É coerente com o que estava acontecendo, né? Então, a maneira que a gente vai arranjando outros jeitos de falar ajuda muito. Eu vou dar, depois eu vou parar para ouvir vocês. Se eu estiver falando muito depressa, por favor,
Levante a mão, pergunte, fala, não entendi, quero fazer uma pergunta específica sobre o que você está falando, tá bom, gente? Eu, uma vez, atendi um menino que tinha 9 anos e era bom aluno, fazia tudo bem as lições, não tinha problemas, e começou a ficar atrapalhado, esquecia de fazer lição, não conseguia terminar uma coisa, e ele estava aflito com isso, porque ele não estava acostumado a ter esses problemas. A mãe levou na terapia, eu comecei a conversar com ele e falei, você tem alguma coisa que está te atrapalhando na escola? O que que é? Ele falou, é a distração. Falei, como que a distração, quando ela toma conta de você, o que que acontece? E ele contou 4 ou 5 exemplos de preocupação. Eu vou fazer a lição, mas eu fico pensando que se o cachorro for para a rua, ele vai se atropelar. Quando a gente vai fazer não sei o quê, eu fico com medo que entre um ladrão. E assim, ele falou 3 ou 4 exemplos de preocupação. E eu falei para ele: olha, você falou de distração, mas quando você falou o que acontecia com você que te atrapalhava, eu pensei em preocupação. Ele olhou para mim e falou: isto é totalmente verdade. Então, eu pedi para ele desenhar a preocupação. Então, ele desenhou. Aí, numa outra sessão, eu perguntei, ele disse, primeiro parágrafo, ele que escreveu, preocupação e o que que ajudaria quando a preocupação tomava conta dele, o que que ajudaria, né, para ela não pegar ele. Ele falou o foco. Então, ele desenhou a preocupação e o foco, pequenininho. Na sessão seguinte, ele escreveu, segundo parágrafo, a preocupação e o foco crescendo um pouquinho. No terceiro parágrafo, ele que escrevia parágrafo na sessão seguinte. A preocupação sumiu e o foco tomou tudo. Quando é alguma coisa como, por exemplo, esse menino. Ah, esse caderninho que eu mostrei para vocês, eu faço uma cópia e dou para eles levarem para casa. E quando é uma coisa como, por exemplo, esse menino aqui, o pai dele era uma pessoa, os pais, mas o pai fazia terapia, era uma pessoa muito presente e estava muito preocupado que o filho tivesse, a palavra era dele, um transtorno de caráter, porque ele era muito agressivo. Bom, então, quando ele chegar lá, eu não vou dizer que ele é agressivo, eu falo assim, então, quer dizer que tem uma braveza que toma conta de você? Quando que ela toma conta de você? E ele foi contando. E interessante que uma das coisas que o pai tinha dito é que eles davam carona para 2 primos. E assim que os primos entravam no carro, ele já batia num primo. E aí o pai passando conta para mim que era, não sei se era o irmão e a cunhada, ou a irmã e o cunhado, mas que eles, pais desse menino, tinham um jeito muito diferente de criar. Em resumo, os pais dele criticavam os pais desse menino. E ele batia. Aí ele desenhou a braveza. Olha só que bravezona. Quando desenha a braveza, eu faço uma cópia e falo: olha, você põe na parede do seu quarto, quando você for para a escola,
lembra que a Braveza ficou lá. Não leva ela para a escola. Então, é tão concreto e é tão mais forte você trabalhar concretamente, né? O que dizer, olha, presta atenção quando você for para a escola, o que que você fica bravo, o que que você não fica bravo. Então, a braveza fica no quarto e não sai mais. Um dia, eu perguntei para ele, como vai bem? Como você está? Ele falou, eu estou melhorando. Ah, você está melhorando? Que legal. Ele disse, a gente tem um iPad, a gente é ele e o irmão 2 anos menor. Ele pediu, meu irmão pediu o iPad e eu emprestei para ele na hora, senão ele chora. Eu falei, senão ele chora? Perguntei para a mãe. A mãe parou, pensou e disse, o André chora. Eu sou caçula. Eu me lembro até hoje das vezes que eu chorava, porque quando o caçula chora, a mãe entra na sala e fala: O que que você fez para ele? Para o mais velho. 99% das vezes. Eu tinha duas irmãs, uma 4 anos e uma 5 anos mais velha do que eu. Então, elas, às vezes, era legal. Às vezes era legal. Quando a gente brincava de escola, eu era aluna, elas me ensinavam francês. Nem estava na escola ainda e a minha irmã me ensinava francês na aula. Mas, quando as duas se juntavam para empurrar a pequenininha, elas sabiam fazer bem. Aí eu chorava e a minha mãe aparecia. Eu falei, ele chora? Então traz ele. Aí ele começou a vir. E aí eles começaram a trabalhar juntos. Quando faziam um trabalho junto, um desenho junto, às vezes um fazia o risco, o outro. De vez em quando um rabiscava, não dava certo e parava. Não está dando, não tá dando para fazer isso. Não está dando para fazer isso junto. Uma outra, uma outra coisa que eu inventei que é divertida, isso eu inventei, na verdade, eu inventei com os meus netos e no consultório também. Sabe quando as crianças estão brincando de uma opção de coisa, mas com um determinado brinquedo começa a briga? Não é assim que joga, é assim. Você empurrou, você não sei o quê. Eu chego e digo assim: esse brinquedo é muito briguento. Ele vai para o castigo. Pego o brinquedo, põe em cima da estante e ele fica olhando assim. Digo para todo mundo e para mim também: não pergunte quem começou. Não perguntar quem começou é Israel e Palestina. Vai para Roma, quando fez o Estado de Israel, os palestinos já estavam lá. Ele chutou minha perna. Mas você tinha pegado meu dedo? Mas antes você pegou meu papel. Então, quem começou, começou quando eles começaram, né? Mas o jeito de fazer, fazer eles protagonistas, né? Porque, ou então, às vezes, essa coisa do time-out. Olha, hoje não tá legal brincar junto, né? Tá chato. Você vai brincar aqui e você vai brincar lá, sem problema. Até a hora do banho, cada um brinca separado, porque assim vocês não se aborrecem. Mãe, já está na hora do banho, né? Porque a gente oferece protagonismo para eles, né? Tem muitas possibilidades. Eu vou mostrar mais uma e depois eu quero abrir para conversar com vocês. O a Adriana Zanonato e o Luiz Prado são um casal de terapeutas, eles são cognitivistas. Eles têm material escrito excelente, excelente. Como eles usam, eu não sei, mas é excelente o material. Esse livro aqui se chama A Disputa dos Pensamentos e vai contando os pensamentos que ajudam e os pensamentos que atrapalham. E tem essa roda aqui que tem os pensamentos que ajudam e os pensamentos que atrapalham.
Então, pensamento que atrapalha. Carimbadores. O que são os pensamentos carimbadores? É em vez de dizer, você está fazendo a lição sem prestar atenção. Olha aí, põe direito o caderninho, você diz assim, você não faz essa lição, você nunca faz essa lição assim. Você, em vez de dizer o que está acontecendo na hora, você, né, já diz uma coisa que é sempre. Os adivinhadores. Você vê uma coisa assim, aposto que nananana, em vez de perguntar. Os catastróficos. Uma coisa pequena, ruim acontece, vai acontecer uma coisa enorme ruim. Os exagerados para mais, né? Você nunca come, você nunca isso. Os exagerados para menos. Os derrotistas. Ah, isso aí não vai dar certo. Os pensamentos que ajudam. Os verificadores. Como é que está isso? Está dando certo? Não está dando certo? Os otimistas. Ah, se a gente tomar cuidado, fizer direitinho, vai dar certo. Os equilibradores. Olha, isso aqui não está muito fácil, então vamos fazer desse jeito. Os autoconfiantes. Vai dar certo se eu me esforçar. Eu já fiz mais de uma vez de conversar com as crianças ou a criança, e ela vai pensando os que ajudam e os que atrapalham. Depois ela leva e mostra para os pais, né? Então, essa vez, essa menina pôs assim na mesa, os pais do lado. A mãe falou: O que que é isso? Pera, eu vou explicar para vocês. E explicava coisa por coisa. Quando foi nos carimbadores, a mãe dela olhou para ela e falou assim: Eu faço isso, né, às vezes. Em vez de dizer que você está desastrada, porque você derrubou na camisa, eu falo que você é desastrada. Vocês percebem que a mãe, quando fala isso, de novo, é uma porção de sessões de terapia, que às vezes você, com muito jeito, fala: olha, mas quando você fala isso, o que que você deixa passar? O que. Não, ela, nessa coisa lúdica, falou assim: eu faço isso, né? Às vezes eu faço isso. E assim, tanto os pensamentos que ajudam como os pensamentos que atrapalham servem para os pais e para os filhos. A boa conversa, ela parte tanto dos filhos, aliás, parte mais dos filhos do que dos pais. Por quê? A gente, na vontade de que as coisas dê certo, a gente, às vezes, faz, fala história comprida, né? Fala história comprida e usa o que eu chamo de palavronas. Eu chamo de palavronas respeito, obediência, né? Seu filho tá toda noite, você tem que falar uma opção de vezes de pegar ele pela mão e escovar dente, senão ele não escova. Você fala para ele, uma criança pequena, né? 4 anos, 5, 5, 4 ainda não vai sozinho, 5 para 6. Você fala assim, mas você é desobediente, né? Eu mando você escovar dente, eu chamo você para escovar dente, você não vai. O que que a criança aprendeu? Aprendeu que obedecer é escovar dente. Essas palavronas que servem para muita coisa não ajudam. Se a criança quiser colaborar com aquilo, ela precisa saber exatamente o que está sendo pedido. Por isso que esses jeitos, todos com materiais, né? Os caderninhos e levar para casa, às vezes as crianças põem na porta da geladeira umas coisas que elas têm que lembrar que na hora do almoço ou não sei quando não pode fazer. E as crianças fazendo essas coisas de jeito mais bem-humorado, os pais também fazem. Eles fazem de jeitos mais bem-humorados, sem a gente correr o risco de estar, sabe, dando lição de moral. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses
esses materiais todos, as histórias que as crianças trazem e inventam. Então, eu acho que essas ferramentas conversacionais facilitam bastante o trabalho. Eu acho que eu já falei muito, agora eu quero ouvir de vocês, que vocês estão pensando. Eu sei aqui que tem gente que tem mais experiência que eu, como a Adriana Belodi, por exemplo, que escreve coisas lindas sobre trabalho com criança, né? A Adriana foi minha aluna há muitos anos em Ribeirão e é uma excelente terapeuta de criança que eu conheço. As outras não conheço, ou conheço muito pouco. Então, eu queria ouvir vocês, o que vocês costumam fazer, o que essa conversa tá conversando com as outras conversas de vocês. Quem for falar, levanta a mão, né? Aquela mãozinha, porque assim a gente sabe a ordem. Helena, é uma riqueza enorme. A gente está aqui há 1 hora te ouvindo e, assim, tem muito ainda para ouvir. Nossa, eu imagino que tenho muitas perguntas, mas o que eu fico vendo, assim, como a gente fica envolvido com a tua fala, que riqueza, que trajetória. É uma honra ter você aqui, trazendo toda essa experiência para a gente, todos esses recursos que você está trazendo. Está aberto para perguntas, quem quiser colocar alguma coisa. Eu acho que está todo mundo embevecido como eu estou. Não, eu posso falar? Sim? Claro, Vamos lá, Ieda. Não, e agradecer, né, essa palestra maravilhosa que a gente assistiu, que está todo mundo ainda assimilando tudo isso, mas realmente brincar com atender criança, eu acho que é uma experiência muito rica e é muito mais, eu acho assim, muito mais fácil do que adulto. Eu acho muito mais fácil, porque através do brinquedo, das opções que a gente dá, aparece a dinâmica, as dificuldades, sem precisar, como a gente pergunta para os adultos, daí, como é que tu tá, como é que tu te sente? Quer dizer, não precisa nem falar, está ali, né? Pronto para a gente trabalhar. Então, realmente, eu acho que na experiência entre adulto e criança, eu acho que esse material todo que tu dá maravilhoso, eu nunca trabalhei com areia, mas eu achei muito, muito assim, para adotar, porque eu achei muito bonito esses exemplos que tu deste. Obrigadão. Só posso... eu acho que quanto mais, eu sei que todas as terapeutas, quem era terapeuta de criança, né, do tempo de trabalhar só com criança, ia lá fazendo as suas conversas com os pais. Mas quando a gente trabalha com criança e pai, muitas vezes a gente fica assim, nossa, será que ela está pensando, como é aquela pessoa de, festinha infantil? A gente fica meio sem graça, às vezes, né, de estar lá brincando. Mas a experiência que eu tenho tido nesses anos, realmente a terapia da relação é a criança precisa deixar de fazer xixi na calça, a criança precisa não sei o quê. Como é que os pais mudam a relação através da brincadeira, né? Então, não saem, porque a gente não gosta, né, de levar pito, né? E dizer aquela cara assim, você não está fazendo nada certo. Então, as respostas que a gente tem dos pais, às vezes, a gente faz uma coisa com a criança e que a mãe ou o pai faz uma cara meio assustada porque acha que não vai dar certo. Mas da maneira que a gente fez, um pouquinho diferente que eles fazem, deu certo. E eles vão e repetem em casa. E voltam e dizem, eu me lembrei daquilo que você fez e funcionou, né? Então, eu acho que realmente são ferramentas conversacionais para pais e filhos, e não só o defeito e a falha da criança, né, Yara? Ieda. Não, Ieda. só para Ieda, completar, porque aí quando estava falando, me lembrei de um caso
que nessa sessão de família, todos juntos, as crianças, tudo brincando, com a casinha toda montada, apareceu um segredo da família que nunca tinha sido verbalizado através do brinquedo, que o pai era alcoólatra, nunca ninguém falou, e na montagem com a casinha ele botou o pai que estava ali, que era dado o nome nos personagens, caído. E aí se foi conversando, e aí veio um segredo que era colocado na criança como problema, e o problema estava na estrutura da família. Então, também isso muitas vezes aparece, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante, assim, segredos, às vezes, através do brinquedo da criança. Sim, e aí os pais ficam sabendo, né, Ieda, o quanto a criança sabe que eles pensam que a criança não sabe. Exatamente, exatamente. Eles olham assim, né? Ele põe num brinquedo e aí sei lá, um mata o outro e o outro empurra para fora e não sei o quê. E aí eles fazem qualquer pergunta, perguntam: Ah, é o tio José que briga com o papai. Hum. Criança ouve, e quando os pais dele fazem aquelas coisas assim, eles entendem tudo. Fala, Tutinha. Adriana, eu estou Adriana, fazendo assim que a Adriana que está com a mão levantada. Adriana, você vai falar? Oi, Depois eu falo. Tá lá. tanto faz. Se tu te quiser falar, eu tô aqui. Não, pode ir, Adriana. Tá, tá bom. Helena, eu te ouço, eu vou ficando assim, ó, cheio de coisa para, cheio de emoção, como sempre, né, Helena? De emoção, de vontade de falar também. Vou ficando inspirada, vou conversando com as minhas experiências, com as experiências que eu tive com você. Eu sempre trabalhei com criança a vida inteira. E quando nós nos encontramos no Família, nós trabalhamos juntas no Família, né, para tantas pessoas que eu não conheço aqui, a Helena assinou embaixo, isso foi muito importante para mim. Ela qualificou essa, essa experiência que eu tinha anterior a ela com crianças. E daí eu aprendi muito com você. Muito, até hoje, por isso que eu estou aqui hoje. E aí eu fui te ouvindo e fui lembrando, eu acho que, para quem não conhece, lê o seu capítulo do livro Terapia com Criança, do Luiz Carlos Prado, Uhum, uhum. tá? Eu acho que depois tem uma bibliografia sua imensa, eu tenho alguma também, mas naquele seu capítulo, É no você... manual, para quem não sabe, o Manual de Terapia de Família, né, do Isso. Prado. Eu e a Roseli, uma colega de trabalho, escrevemos um capítulo sobre terapia de família com criança. E é um manual que é um manual, não como um manual, mas a partir de toda a criatividade, toda a expertise de vocês duas, né? Mas lá tem coisas preciosas que eu trago para mim até hoje e compartilho aqui. Ah, isso também eu trago do Michael White, né? Você usa muitos brinquedos, muitos recursos, você usa o brincar com criança, assim como eu, gosto demais da brincadeira como linguagem, né? Terapêutica, linguagem relacional com a família, com a criança. Então, brincar para mim tem um valor importantíssimo como criar contextos de acolhimento, de conhecimento mútuo e de irmos para frente juntos. Então, uma, uma ideia que você usa, que eu acho preciosa naquele capítulo, é que brinquedos, livros, tintas, pincéis, o que for, lápis, o que for que a gente use com as crianças, são palavras
e às vezes são frases inteiras, é isso que você trouxe no seu exemplo com o urso e o coelho, né? Ah, eu acho não, aprendi com Mike White também, que os brinquedos, os livros, as pinturas externalizadas, como você mandou para casa, né? Eles são nossos parceiros profissionais, né? Não só conversacionais, mas são outros profissionais que estão ali realizando o seu papel junto de nós. Tanto que o Mike White emprestava suas pelúcias para as crianças levarem para casa para cuidar daquilo que tinha sido conversado ali, né? Uhum. Então, isso eu trago também na minha experiência e já perdi muito brinquedo por isso, mas tudo bem, né? Porque fez parte de uma história que a criança levou para casa. Uma coisa que eu pensei também, te ouvindo, Helena, e olhando para a minha prática hoje, é que a terapia de criança com a família, terapia familiar com crianças, é uma forma de cuidar também dos pais de uma forma diferente, Sim, né? Então, a terapia de família, a gente parte também do princípio de dar voz à criança, né? E é uma voz que a gente vai criar esse lugar de conversar com a criança através dos nossos parceiros profissionais, o que a gente usar. A criança vai usando esse protagonismo, mas e também a gente poder olhar para os pais e cuidar das suas sagas, claro. né? Então, por exemplo, ontem eu atendi, ontem, e a sessão foi ontem, mas eu atendo uma família com criança que o menino tem diagnóstico de TDAH, né? Eu também acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para os diagnósticos e cuidado com as generalizações, mas essa criança, ela sofre horrorosamente com o efeito da hiperatividade dela, né? Da agitação, da impulsividade e tudo mais. E uma criança muito difícil de trabalhar. Então, de trabalhar no sentido de poder escutar, de poder entrar na nossa conversa diferente aqui, brincando, construindo Legos, fazendo as coisas que ele gosta de fazer. Mas a mãe entrou no final do dia com essa criança com um aspecto tão cansado de ter trabalhado o dia todo, e aí trouxe a criança, e aí sentou, e nós começamos a tratar do que a gente precisava. O menininho já foi buscar os brinquedos dele, que ele costuma usar para nós conversarmos brincando. E eu falei, você está cansada, né? E ela disse, muito. Eu não estou conseguindo escutar uma palavra dele, de tanto trabalho que ele deu até agora. Porque ela chega do trabalho e vai tentar fazer algumas coisas que é impossível naquela hora com aquela criança também. Então, a partir disso, eu também ajudei a criança a olhar para a mãe, para o cansaço da mãe, né? Uhum. E dizendo para ele, espera um pouquinho, vamos falar menos para poder escutar a mamãe, porque ela está cansada, ela nem está conseguindo falar muito alto. Então, será que a gente consegue escutar? Enfim, daí foi a sessão. Mas poder incluir também numa escuta diferente, que é apreciativa, colaborativa e acolhedora, né? O esforço, né? Qualquer que seja a questão, a resistência e o envolvimento dos pais
nas questões difíceis dos filhos, né? Então, isso, desta forma, eu acho que isso a gente também já começa um pouco de outro lugar em relação àquilo que você disse, Helena, que é há modos de falar, né? Uhum. E há modos também das crianças poderem falar com seus pais, que têm que ser construídas ali também, né? Bom, tem muita coisa para a gente ir conversando, queria ouvir os outros também. Você sabe, Adriana, que esse capítulo que eu escrevi com a Roseli, eh, o Prado convidou se eu queria escrever. E eu não gosto de manuais. O manual de instrução é para saber como é que lida com a máquina de lavar roupa, com o liquidificador, né? Bom, Maturana, né, dizia que a gente não instrui. Eu não gosto de manual de instrução. Mas eu não posso escrever para um manual de instrução dizendo que eu não gosto de um manual de escrita, né? Então, conversando, a Roseli também pensava como eu. E aí nós dissemos que nós aceitamos o convite para um manual, que nós compreendemos que manual é feito à mão. Então, nós vamos falar do que nós fazemos da nossa prática. Ótimo. Esse não é sempre que eu tenho essas boas ideias, não, mas era realmente como é que eu posso. É muito desagradável, né? Se você é convidado para fazer uma coisa, você começa. Olha, eu fui convidada para fazer essa palestra, mas na verdade eu não gosto de palestra. Então não vem na palestra, meu Deus. Então a gente aproveitou que manual tem o sentido de feito à mão e escreveu o capítulo feito à mão, com todas as ideias. Mas você trouxe, Adriana, uma coisa muito importante. Tinha um livro, quando eu tinha meus filhos pequenos, que me ajudou muito, era de um psiquiatra americano que chamava Haim Gnott. E o livro chamava Entre Pais e Filhos. E ele começava dizendo assim: não conheço nenhum pai ou mãe que acorde de manhã e diga assim: hoje eu vou fazer meus filhos bem felizes. Mas no fim do dia, muitos acham que fizeram. Então ele ia dando essas Uhum. dicas, né? Era para pais. Muito, ajudou muito, né? Quer dizer, existem pessoas más no mundo inteiro, mas são a grande minoria. Pais querem fazer o melhor, né? E quando eles vêm para a terapia, eles estão muito, muito aborrecidos, chateados com eles mesmos, né? Porque eu estou reconhecendo que eu não estou, que não está dando certo. Então, esse cuidado, essa terapia que cuida da relação mãe-criança, criança-mãe, mãe. A gente fala para as crianças às vezes, nossa, então você bateu a porta que a mamãe contou. Quer dizer, a gente ouve o que a mãe falou e conversa com a criança. Então, nesse dia, a braveza tinha te pego mesmo, né? Você estava enroladinho na braveza. Tá? Como é que a gente faz para desenrolar? Né? O medo também a gente trabalha de jeitos, né? Também. O Sim. medo. E quando é que ele aparece? Quando a criança vai para a escola e chora de saudade. Onde que está esse celular barulhento? Cecília, Eu acho que parou, Helena. tá bom. Tá. A Tuti tinha uma pergunta, né, Tuti? Não? Tá. Então, Laura, Boa noite a todos, professora Helena. Gostaria de escutar um pouco de você, o que você pensa sobre as relações familiares e o uso dos smartphones. Eu tenho uma curiosidade do que você pensa sobre isso, né? Bom, eu tenho algumas reflexões, né? Sou terapeuta, de criança e adolescente desde a minha formação, né? E agora,
sempre trabalhei com as famílias de uma forma integrada ao atendimento das crianças, por entender que não é possível um trabalho dissociado, né, de crianças e adolescentes e suas famílias. Mas, assim, fui procurar o curso de formação aqui do Núcleo Contemporâneo para me instrumentalizar melhor, né, teoricamente e na prática, né, para poder dar conta aí do meu desejo, que é atender famílias com crianças, né? E na minha prática, já que a gente está falando de recurso, né? Um recurso que eu tenho utilizado, eu uso muitos jogos. Eu gosto muito de jogar com as crianças e muitas vezes convido as famílias a jogar com as crianças aqui na minha sala, né? E uma prática que eu gostaria de compartilhar é que eu tenho emprestado jogos para as famílias, jogos aqui do consultório, né? Então, as crianças escolhem, né, e levam, porque os pais trazem uma reclamação de que as crianças só estão nos smartphones, nos jogos. E as crianças trazem a reclamação de que os pais só estão nos seus celulares, né? E tem sido uma experiência interessante, até quando eles não conseguem jogar, né? E a gente pergunta, às vezes passa uma semana o jogo em casa, o jogo tem voltado, tenho tido uma boa experiência, não estou perdendo meu material, né? O jogo volta, às vezes sem estar jogado, e é uma oportunidade da gente conversar sobre isso, né? Então, é mais sobre compartilhar minha experiência, mas eu queria muitíssimo, Helena, te escutar, né, sobre a tua visão, né, desse contexto mais contemporâneo no atendimento de crianças e adolescentes. Uhum. É, nós temos essa questão, né, da tela, né? A tela na vida. Agora, isso é uma adição, né? É uma adição e nenhuma criança de 11 meses, um ano e meio, vai lá e pega o celular da mãe. Ela está no carrinho com o celular à mão, porque a mãe está com outro celular. O tempo inteiro as pessoas. É uma coisa impressionante o lugar do celular na vida das pessoas, né? Então, são outras coisas que a gente precisa. Quem que tem feito alguma coisa útil em relação às horas de tela para contar para nós? Eles também têm nos seus consultórios a tela. Você diz utilizar a tela como recurso na interação com a criança? Eu não entendi, Helena, desculpa. Espera um pouquinho aqui. Desculpe. Quem estava falando? Desculpe. Eu perguntei para você se você está falando, se eu entendi, você está falando sobre o uso do recurso da tela como instrumento no consultório? Desculpa. Não. Até pode. Mas Sim. a minha pergunta é se está chegando nos seus consultórios a criança e a tela, a família e a tela. É um paciente a mais. Sim, muito. 100% dos casos. Uma realidade. É, Não só crianças, qualquer um, né? adolescentes. Adultos, casais, já tive que deixar o celular com a secretária. Igual que se faz com crianças, com homens. Incrível. E vocês falaram, mais de uma falou criança e adolescente, né? Eu tenho menos experiência de trabalho com adolescente, mas já fiz alguns e uma solene implicância com a palavra aborrecente. Quer dizer, quando nós chamamos os nossos adolescentes de aborrecentes, eles vão ser aborrecentes. É isso que nós esperamos deles. Eu gosto muito de uma frase, eu não vou me lembrar de quem é, e diz que
a criança é a colheita da... Perdão, o adolescente é a colheita da criança que você plantou. Essa criança que você deixa, que deixa os brinquedos todos desarrumados, porque também uma coisa muito mais atual em relação a quem trabalha há mais tempo é a quantidade de filhos únicos. Sim. Quando eu era criança, né, se a gente, quando eu era na minha juventude, se alguma menina, se eu ou qualquer pessoa começasse a namorar um filho único, a mãe dizia: Ih, olha, ele é filho único, era uma coisa negativa. Dizia: Ih, olha, cuidado, hein? Ele é filho único. Hoje tem uma quantidade muito grande de filhos únicos, de pais que tiveram esses filhos muito mais tarde e que dão o possível e o impossível para essas crianças, né? Elas ficam com mais dificuldade de lidar com frustração, porque o que é que nós, seres humanos, fazemos a vida inteira? Uma opção de coisas boas, mas aprender a lidar com frustração. E muitos de nós aprendem mal, aprendemos mal, né? Então, uma criança que teve a possibilidade de ser, que não teve praticamente a possibilidade de ser frustrada, ela, não sei o quê, a mãe vai na escola, fala que fizeram bullying. Não, o menino roubou a bolacha, a borracha dele. Isso não é bullying. Também tem assim, ai, meu filho sofre, existe bullying? Sim. É ruim? Sim. Mas é um processo psicossocial. Bullying não é um menino que não gosta do outro. É alguém que escolhe, né? Escolhe uma vítima e sempre que maltrata essa vítima é na frente da sua gangue. É sempre assim. Então, mas essas crianças, quando chegam na adolescência, também vão querer continuar a fazer as coisas do jeito que faziam, praticamente tudo do seu jeito. E aí fica mais difícil, mas é a colheita da criança que a gente plantou, né? Tem muitas mudanças em relação a quando a gente começou a trabalhar, e agora que você falou da mãe extremamente cansada, eu estou fazendo parte, com a Paula Ilbe, de uma roda de conversa com mães de autistas. Tem os autistas, as mães de autistas com mais de 15 anos são, em geral, autistas de nível de suporte 1, né? É aquele que vai para a escola, que aprende, que faz faculdade, mas que tem a grande dificuldade na sociabilidade. E as mães de crianças menores, muitas têm filhos autistas de grau de suporte 3, que é aquele que às vezes nem é oralizado, né? E precisa do suporte constante. E quando a gente conversa com elas, depois, no final, a Paula e eu fazemos uma pequena equipe reflexiva, né? E com frequência, eu digo alguma coisa que eu fiquei ouvindo e que eu conheço a semelhança por um pequeno tempo, né? Seletividade alimentar. Quase todas as crianças têm uma seletividade alimentar. Criança que até crescer é do tipo, mãe, tira o verdinho. Mãe, tira o verdinho, né? Então, você arranja um verdinho mais simpático, faz não sei o quê. Mas a maior parte das coisas são por épocas. E quando elas contam, eu digo, isso que a gente passa 2 anos, 6 meses, vocês estão contando que é todo dia por muito tempo. Então, o estresse, o cansaço, né? E realmente, esse grupo é um, elas consideram um presente,
poder ouvir umas das outras, alguma ideia um pouquinho diferente que uma dá para a outra, e serem reconhecidas, porque como o autismo, né, não é uma deficiência, você não sabe que nasceu uma criança deficiente. Você vai descobrindo as características, né? Não é uma deficiência, é uma atipicidade. Hoje a gente fala atípicos, porque tem um funcionamento atípico. E até, principalmente os de grau 1, até ter o diagnóstico, é assim, ou é assim, você mima demais esse menino, ou você nunca está com ele. É sempre, né, a culpa da mãe. E eu acho que o que nós estamos, principalmente a partir do que você levantou, Adriana, foi muito bom trazer, para a gente não ser mais uma pessoa que culpa a mãe, Uhum. né? Porque a gente espera que o filho da gente tudo funcione bem e qualquer coisa que não está certo, o que que eu fiz de errado, né? Então, não é de errado. Se a gente achar um jeito um pouquinho diferente, que ficou mais leve, é o que a gente, é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Adriana? Bom, boa noite, todo mundo. Helena, uma alegria, como sempre, aprender com você, né? Não tem uma vez que a gente encontra Helena que não sai abastecidos de conhecimento, de carinho. Então, assim, muito precioso te ouvir hoje. E ouvindo a Adriana, a Naura, você, né? Eu fiquei pensando na importância do brincar nas relações humanas em geral, né? E eu, eu aprendi, uma vez fazendo uma pesquisa, que a raiz latina da palavra brincar é a mesma raiz da palavra vínculo. Então, eu acho que está meio na cara, né, que o brincar é o caminho pelo qual a gente vai criar vínculos, principalmente com as crianças, que têm no brincar a linguagem principal delas, né? E aí, quando Naura traz a questão dos jogos e das telas, né, é, fiquei pensando exatamente sobre isso, né, sobre jogos de regras e como que isso cria os limites, vai criando essa noção de ganhar e perder, proporcionando essa experiência que você está convidando a gente a entender, né, Helena? Que é colocar a família junto para conversar sobre temas de forma lúdica, porque crianças são lúdicas e ensinam muito para a gente, mas também a gente poder proporcionar esse espaço de jogos de regras, né? E criar até a questão do limite do tempo de tela, incluindo jogos de regras, né? Porque eu costumo falar para os pais que não é só tirar a tela, é colocar alguma coisa para substituir. E aí dá trabalho, né, Helena? Porque aí os pais vão ter que pensar o que que eles vão propor, vão ter que se dar ao tempo de interagir. E, e aí, te ouvindo, eu acho que ficou claro essa importância do espaço conversacional gerado dentro de um ambiente terapêutico para realmente mostrar para os pais que é possível, que eles dão conta e que surte um efeito fantástico para todo mundo. Então, Helena, obrigada, obrigada ao pessoal que está promovendo esse encontro, porque, mais uma vez, está fazendo a diferença. É a diferença que faz a diferença. Obrigada. Obrigada, Helena. Adriana, foi muito Ah, bom você trazer o brincar, que foi uma coisa que eu não falei do Vygotsky, né? Que diz que o brincar é fundamental, porque no brincar a criança faz alguma coisa acima do que ela, da idade dela. Por exemplo, quando a criança brinca de mamãe e filhinha, ela está exercendo um papel muito, né, acima do que ela faz. E então, o Uhum. brincar é fundamental no
no desenvolvimento e nesse crescimento do aprendizado. E é engraçado quando a gente vê as crianças pequenas brincar de mamãe, como elas são bravas, né? Não pode, a mamãe falou. E ela, outra coisa, essa fala da criança, né? Que diz, fala enquanto faz, né? Que chamava de, não é, linguagem egocêntrica, né? Isso é visto de uma outra maneira. Quer dizer, ela está dialogando, esse diálogo interno que depois nós fazemos internamente, ela está dialogando alto, que é para garantir, para ficar certo. Eu acho que eu não perdi isso nunca na minha vida, viu? Às vezes eu acordo, começo e digo assim, para, Helena, o que você vai fazer primeiro? Então, agora você vai fazer isso. Ah, Brincar, sabe por quê? Isso é importante a gente poder conversar com os pais sobre isso. Nossa, mas é só brinquedo? Só brinquedo não, né? É, é uma atividade de aprendizado, né? De aprendizado. É por isso que as crianças, é muito frequente a gente receber crianças entre acima de 5 e ali perto dos 7. Por quê? Porque na pré-escola, todas as pré-escolas tem muito brinquedo, tem muita coisa. E conforme a escola vai, senta naquela cadeirinha no primeiro dia, não tem graça nenhuma aquilo, né? E a gente sabe da mudança de pensamento aos 7 anos, mas não é no dia que apaga as 7 velhinhas. Tem crianças com 5 anos e meio. Eu tenho 4 filhos. O meu filho caçula aprendeu a ler sozinho, porque ele morava numa casa em que todos liam. E o irmão, 2 anos mais velho, lia o Asterix. E ele ficava lendo a figurinha, mas ele não sabia ler. Então ele começou a perguntar. E quando a gente lê para uma criança, a gente, em geral, faz assim com o dedo. Então, a gente está ensinando que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. E a gente fala assim, o menino, a gente silaba. Então, esse meu filho perguntou, o que que é isso, né? Então, eu falei, em algum dia eu devo ter falado, Nescau. Aí ele pegou o Nescafé, olhou, olhou, olhou e falou, Nescau o quê? Hum. E assim ele aprendeu a ler sozinho, porque não era uma casa que todo mundo lia. Quando a gente vai trabalhar em certas situações, como eu trabalhei com escola de fazenda, as crianças nunca pegaram num lápis, nunca pegaram num livro, até entrar no primeiro ano da escola, né? Então tem muitas diferenças e a gente precisa fazer o possível para fazer a nossa parte com as diferenças, né? Como a criança chega, né, no aprendizado. é, Estamos chegando na temos hora. aqui ainda, estamos no horário. Cálcia tinha levantado a mão e Jaqueline. Pode ser uma coisa rápida? Pode. Acho que a minha pergunta não é rápida, vou deixar para a Jaqueline, tá? Tá bom, tá bom. Jaqueline, tá com o microfone fechado. Só abrir o microfone na tela. Ainda não abriu, Jaqueline. Ok. Agora foi? Foi, Ok, agora obrigada. foi. Desculpa. Quando a palestrante falou, boa noite a todas, desculpa, eu falei muito, fiquei aqui um pouco nervosa por causa do som, né? Quando a palestrante falou sobre a questão, né, da criança ter um imaginário lá, enfim, e aí eu fiquei associando, e pode ser que eu tenha viajado na associação, de que qual é a diferença de uma criança diagnosticada com TDAH
E uma criança que, ao mesmo tempo, ela tem que se proteger por conta da violência. Ela pode, em algum momento, ser diagnosticada com TDAH e, por conta da violência, ela aparentar ser TDAH e não ser? Olha, eu acho, e primeiro, em parte, existe um hábito, às vezes, da escola dizer que a criança tem TDAH. Escola não pode dar diagnóstico. Diagnóstico é para pessoa especialista nisso. Mas eu não tenho experiência para responder para você. Mas fala um pouquinho essa questão da violência com agitação. É isso que você está falando? A criança... Isso. Porque às vezes a criança está querendo tanto se proteger do mundo tóxico que ela está em torno, e aí o que que acontece? Ela parece dispersa na escola, mas na verdade ela ficou boa parte da vida dela, boa parte da noite, boa parte da tarde, dependendo do horário que ela estuda, tendo que se proteger daquela violência. E aí na escola ela parece dispersa, igualzinho TDAH, e que na verdade não é isso. Sim. Essa é uma Sim, coisa que eu preciso ter muito cuidado, não é? Que seja uma coisa enviada para um diagnóstico sério, né? Uhum. Tá, obrigada. Era uma dúvida que eu tenho sempre, e aí eu falei ah, assim, uma hora que eu com a especialista, eu vou perguntar. Obrigada, tá? eu acho, só dando um pitaco aqui, eu acho que é primordial a gente olhar para os contextos, né? Para poder dizer qualquer coisa sobre o desenvolvimento das crianças, Uhum. né? Acho que no limite, às vezes os pais trazem o diagnóstico de TDAH, porque já passaram por vários outros psicólogos, aí foram para os neuropsicólogos, que é uma tendência hoje também, mas acho que tem que ter muito cuidado para a gente não rotular qualquer agitação, né? E tem uma questão, a questão do diagnóstico é Ah, outra, né? isso. Mas tem uma coisa assim, o, o bom profissional, o bom psiquiatra, o bom neuropsicólogo, ele faz um trabalho cuidadoso e dá Isso. um diagnóstico. Nós, outros, na sociedade, é que transformamos o diagnóstico em rótulo. Por exemplo, as famílias de autista, para a maior parte das famílias, o diagnóstico foi: ah, agora eu entendo o que acontece, agora eu sei o que fazer, né? Principalmente o de nível de suporte um que tem essas dificuldades sociais, mas não parece, porque ele vai para a escola, ele aprende as coisas, né? Então, eu tenho ouvido muito, e aliás, para quem vai no Construcionando, a Paula Ayub vai apresentar um trabalho e ela vai falar sobre essa questão do diagnóstico, da importância, sabe, de você dizer, bom, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença física, não ajuda muito. Puxa, que pena que eu estou com isso, mas agora eu me trato, né? Então, nós temos que ter, o diagnóstico tem que ser muito cuidadoso, mas nós temos que ser muito cuidadosos com o diagnóstico, né? Helena, maravilhosa a tua palestra hoje. Eu queria dizer como surgiu, conversando com a Helena no Congresso Terapia Familiar, surgiu a ideia de trazê-la aqui no Contemporâneo. Olha, eu não esperava, sabia que ia ser maravilhosa, mas foi muito acima das expectativas, inclusive pelo grupo de terapeutas que está aqui, com tanta experiência, compartilhando tantas coisas. Olha, só agradecer muito. E convidar todos para ir Construcionando, né? Aproveitar a oportunidade aqui, vamos nos encontrar, nos abraçar lá, que aqui é tudo online e convidar vocês para o próximo Diálogo com Terapeutas, que vai ser também um fruto do Congresso, conversando com a Paula Ayub e com a Marília Gabriela Leme. A gente pensou que os terapeutas de família, nós precisamos nos
nos alfabetizar com relação ao capacitismo e ao racismo. Então, a gente convidou para o dia 1º de novembro, depois do Construcionando, mais um diálogo aqui que vocês vão receber, né, a comunicação, mas espero encontrá-los aqui novamente. Helena, uma honra ter você conosco. Obrigada a todos vocês pela presença, pela atenção. Foi uma delícia. Muito obrigada a todos. Eu acho que a gente trocar as experiências, eu acho uma coisa que nós somos muito felizes porque gostamos do trabalho que fazemos. Nós passamos a maior parte da nossa vida adulta acordada no trabalho. Então, poder trabalhar numa coisa que tem sentido para a gente, que tem significado, é uma coisa. Muito Benção. obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigada, Helena. Todos. Beijo. Obrigada, meninas do Contemporâneo. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Helena. Obrigada a todas. Obrigada. Obrigada. Beijo Muito obrigada. grande. Bom fim de semana. Bom fim de Obrigada, semana. obrigada. Prazer Obrigada. rever tanta gente conhecida, querida.